Olá, ouvintes. Conexão Cidadão está no ar. Eu sou Dimitri Lima e ao meu lado ela, Carolina Madeira. Olá, Carol. Olá, Dimitri. Olá, ouvintes. A sustentabilidade dos regimes próprios de previdência social e o papel dos tribunais de contas na fiscalização desses regimes foi o tema central do TCE Debate, encontro com personalidades renomadas das áreas jurídicas, econômicas e sociais, para discutir assuntos atuais para a sociedade. Realizada aqui na sede do Tribunal de Contas cearense, a 15ª edição do evento discutiu as medidas de controle e acompanhamento dos sistemas de previdência voltados aos servidores públicos, chamados comumente de regimes próprios de previdência social, ou RPPS. Nesses RPPS, os servidores públicos, ao longo de sua vida, depositam valores em fundos gerenciados por uma unidade do governo em que atuam, para que, no futuro, possam receber suas aposentadorias ou outros benefícios, como a pensão, que é direcionada aos dependentes desses servidores. Já com relação ao governo do Estado, quem gerencia o regime próprio dos seus servidores é a Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará, ou a Ceará-Prev. E existem 65 municípios com regimes próprios de previdência, administrados por institutos municipais de previdência. São os casos de Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte e Canindé, só para citar alguns exemplos. Caso o ente municipal não tenha um sistema próprio, os seus servidores contribuem para o regime geral da Previdência, gerido pelo INSS. Os tribunais de contas possuem um papel muito importante ao acompanhar o equilíbrio desses regimes próprios, de forma que seja possível custear ao longo do tempo os benefícios dos servidores quando deixam de trabalhar. Que é um tema muito caro para todos nós, né? O próprio Tribunal de Contas, e aí eu tenho que fazer menção há alguns anos atrás, até através de parecer do Ministério Público, que atua também nesta casa, nesta corte, em alguns pareceres já tinha essa preocupação para que o tribunal, conselheira Vossa Excelência também já relatou alguns processos, que nós pudéssemos olhar mais profundamente, mais com afinco, essas contas desses regimes próprios. Ouvimos o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Valdomiro Távora, durante a abertura do TCE Debate. O conselheiro Edilberto Pontes, que foi criador do TCE Debate e é atualmente o presidente do Instituto Rui Barbosa, fez um bom resumo da fiscalização dos tribunais de contas nos sistemas próprios de previdência. Hoje é um tema que tem mais a ver, né, com a atividade diária do Tribunal de Contas, né? O equilíbrio atuarial, o equilíbrio financeiro dos regimes próprios. É um tema muito relevante, muito importante e tem um impacto potencial não, impacto real e potencial também sobre as contas públicas, né? Os tribunais de contas eles atuam muito nessa área de aposentadorias e de pensões, nos registros. O registro ele faz uma análise individualizada. Então, alguém se aposentou, vem para cá, o tribunal vai olhar, olha, tem direito, cumpriu as regras da lei, da Constituição, né, o tempo devido, o vencimento foi calculado corretamente, né, a maior ou não está a menor, enfim, o tribunal olha tudo isso e registra. Ou não registra, diz, olha, precisa mudar, tá calculado errado, esse servidor não tem direito, volte. É uma fiscalização, um controle externo que o tribunal faz sobre a administração pública, quando ela aposenta alguém ou paga uma pensão. Mas além disso, que isso também é muito importante, o tribunal faz auditorias, faz inspeções nos regimes próprios de previdência, para olhar, por exemplo, a governança desses regimes, se a governança é boa, se tem uma separação devida, né, se a segregação de funções está bem observada, se não há interferências indevidas, interferências políticas, interferências que podem prejudicar o funcionamento daquele regime próprio, se o equilíbrio atuarial, as alíquotas garantem o equilíbrio atuarial, enfim, a forma de atuação do Tribunal de Contas sobre esses regimes próprios é muito grande, é muito ampla. Um dos palestrantes do TCE Debate foi o economista Raul Veloso. Natural do município piauiense de Parnaíba, Raul tem uma longa trajetória acadêmica. Tem PhD em Economia pela Yale University, Estados Unidos, e é professor e consultor econômico. Atuou no governo do presidente José Sarney e é considerado um dos maiores especialistas em contas públicas no país. Nós temos um problema hoje no Brasil, que é o fato do gasto público previdenciário sufocar o investimento em infraestrutura, porque não tem um jeito fácil de evitar isso. E ao sufocar,
ele compromete o crescimento da economia. Acabamos de ouvir um trecho da palestra realizada por Raul Veloso no TCE Debate. Raul Veloso é presidente do Instituto Nacional de Altos Estudos, o INAI, entidade que promove eventos e iniciativas voltadas à formulação de políticas e estratégias para o desenvolvimento do país. Durante sua presença no TCE Debate, Raul Veloso concedeu uma entrevista exclusiva para o Conexão Cidadão, em que abordou desafios das prefeituras municipais, como a gestão das despesas e dos seus regimes próprios de previdência social. Não sai daí e fique com a gente, com a entrevista do economista Raul Veloso. Professor Raul Veloso, seja bem-vindo ao Conexão Cidadão. Quais as principais atividades realizadas pelo INAI, o Instituto Nacional de Altos Estudos? O INAI, basicamente, é um centro de discussão de problemas nacionais. Ao longo do ano, a gente seleciona temas que são debatidos com pessoas que normalmente já vêm fazendo isso ao longo do tempo, em busca de solucionar problemas que estão por aí apertando a situação da economia brasileira, principalmente. E, professor, quais são os caminhos que as gestões municipais devem procurar para trilhar, levando em consideração aí as demandas por serviços públicos, como ensino, saúde, lazer e transporte? Olha, as administrações municipais têm de fazer, como qualquer outra administração pública, o melhor uso possível dos recursos escassos que estão disponíveis para todas. Não tem muito mistério. É olhar as restrições, digamos assim, os limites, as limitações na área de recursos e fazer o melhor uso possível, levando em conta o que os outros entes já fazem, para não duplicar e procurar fazer o melhor possível para a população se beneficiar. E com relação aos gastos previdenciários, o que os municípios devem fazer para gerir de forma sustentável os seus regimes próprios? Aí é um pouco mais complicado, porque é um problema sério que o país tem hoje, que é os desequilíbrios previdenciários em todas as esferas de governo. Esse problema é comum a todas as esferas e, portanto, a gente tem que procurar adotar a melhor solução possível em cada caso, mas a solução é muito parecida de um para o outro, não tem muito mistério. É fazer o que a gente chama equacionamento previdenciário, que é procurar sempre zerar os déficits financeiros e atuariais, que são os de longo prazo, que esses órgãos públicos têm enfrentado nos últimos anos. E aí tem um passo a passo, um menu de soluções que varia por caso, mas está lá disponível para todos utilizarem. Falando agora sobre os tribunais de contas, na sua percepção, professor, quais os principais desafios dessas instituições para os próximos anos? Eu acho que o principal desafio dos tribunais de contas é eles se engajarem, já que acabamos de falar em previdência, eu acho que eles têm de se engajar na busca dos equilíbrios que eu mencionei, financeiro e atuarial. Por quê? Porque eles têm um poder de fiscalização sobre todos os entes públicos, são mais de 2.000 municípios, só para falar do grupo maior, e eles interferem, vigiam, fiscalizam todos esses entes. Então, eu acho que eles têm que procurar ajudar todos os entes públicos a desempenhar da melhor forma possível as suas missões, gastando o menos possível para pesar cada vez menos nas costas da população com os impostos.
Além do nosso entrevistado, o Raul Veloso, o TCE Debate contou com o consultor de orçamento da Câmara dos Deputados, Leonardo Rolim, e da conselheira do TCE Ceará, Soraya Vitor, sendo mediado aí pelo presidente do Instituto Rui Barbosa, o conselheiro Edilberto Pontes. O TCE Debate contou com a exposição com os principais resultados da Previdência Estadual, a partir dos dados levantados pelo projeto Monitor Fiscal do Tribunal de Contas Cearense, com o pesquisador e professor Sérgio Cardoso. Conversamos também com os palestrantes Leonardo Rolim e a conselheira Soraya Vitor, que falaram pontos bem importantes sobre o controle e o monitoramento da Previdência Social. O tema da Previdência é o maior desafio fiscal dos estados e dos municípios. Hoje é a maior despesa, tanto na União quanto nos estados e nos municípios. E o déficit atuarial e financeiro dos regimes próprios é um grande desafio e os tribunais de contas têm um papel enorme para contribuir para que esse problema seja equacionado. É um assunto que ele pode dificultar ou facilitar as contas dos entes públicos, portanto, é um assunto que deve ser discutido e a nossa participação aqui é dizer exatamente como é que os tribunais de contas podem ajudar em todo esse processo de acompanhamento, de verificação da saúde financeira dos regimes próprios e o que é que se espera para o futuro com relação a isso. A 15ª edição do TCE Debate foi gravada e pode ser conferida no canal oficial do TCE Ceará no YouTube. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Se tiver sugestão de tema ou alguma dúvida, mande um e-mail pra gente. O nosso e-mail é comunicação@tce.ce.gov.br. Com coordenação de Kelly de Castro e roteiro da Carolina Madeira e produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Contas do Ceará. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, o programa de rádio oficial do TCE Ceará. Até o próximo programa. Até.